Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a toda a igreja, para a honra e glória do Senhor. Eu vou explicar através da nossa conversa de ontem, do que eu falei ontem sobre o jejum, o que devemos fazer, como e por quê. Bom, o Senhor disse: convoque a igreja, o meu povo. O Senhor disse: o meu povo. Convoque a igreja, o meu povo, e para que orem, clamem, dobrem-se, derramem-se, arrependam-se e comecem a façam jejum, dê ação de graça ao Senhor. Prestamos cultos ao Senhor no nosso íntimo, no nosso cantinho. E qual o clamor que devemos fazer? Devemos clamar pela nação brasileira, por todos nós, pelas nossas famílias, pela igreja do Senhor. O Senhor disse: pela igreja dele. Pela igreja dele. E ele disse: que igreja é essa? O povo de Deus. O Senhor disse: chame a igreja, reúna a igreja, o meu povo. Então, o povo de Deus somos nós, né? E para nós nos derramar diante do Senhor, derramar nossos pecados, nos arrependermos de todos. Tem coisas da vida da gente que a gente, até hoje, muita gente, eu, todos nós, não conseguimos tirar ainda da nossa vida muitas coisas. Inclusive coisas que tá até guardada dentro de casa. E a gente nem se dá conta disso, né? Mas devemos fazer o quê? Então, o Senhor tem me chamado muito a atenção para isso. E o Senhor me chama a reunir o povo dele, né? Porque eu não sei também, né? Mas também não questiono a Deus por nada. O que ele fizer está feito, o que ele mandar está. Estou aqui para obedecer ao Senhor, o nosso Deus. A ordem do Senhor, ele dá e eu recebo. E digo: eis-me aqui, Senhor, sempre, para a glória dele. Tudo é para a glória do Senhor, não para nós. E o Senhor manda que a gente clame muito pelo nosso Brasil. Manda que clame muito. Clamemos, nos derramemos pelas nossas famílias, pelos que estão aí no mundo também. As pessoas que necessitam de oração, precisam de oração, de clamor, a gente vai clamar. Eu clamo, sim, clamo. O Senhor não me repreendeu sobre isso, não. O Senhor mandou clamar, clame. E o momento de consagração, como eu já faço 3 horas da manhã, o Senhor sempre ele tem me acordado quando eu dormia. Eu tirei isso do costume, né? Então, eu tirei esse costume do sono me tomar para as 3 da manhã. Porque o horário da meia-noite é o horário de clamor. Então, lá para 2 da manhã, 2h30, então já vai dando sono, né? Mas eu tirei isso do costume. Jesus é tão lindo que ele muitas vezes ele tem tocado assim em mim. Olha a hora. Mas eu tirei do costume. Eu falei: agora eu só durmo depois das 3, depois do clamor das 3. E pode terminar às 4, 4h30, 5 horas, não tem problema. Então, aí começa o primeiro horário de oração. De oração, não é de jejum, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é de jejum às 3 da manhã, nem a partir da meia-noite, não. Eu entro no clamor meia-noite e aguardo para as 3. Por que eu aguardo? Esse aguardo para as 3, até às 2h40 eu pego a Bíblia, tá? Eu,
Não estou mandando ninguém fazer isso. Mas às 3 da manhã, quem puder orar, ore. Quem acordar, ore. Quem tiver necessitado de algum remédio, quem depende de algum remédio, tomem seus remédios. Não façam sacrifício de tolo, porque o Senhor diz que não recebe, e não recebe mesmo. E a gente já tem exemplos aí, né? De pessoas que se deram muito mal. Inclusive pastores que vieram perder suas vidas por conta disso. O Senhor não quer sacrifício de tolo. Então vamos fazer o correto, certinho, né? Para Deus. Glória a Deus. Então, a gente vai fazer assim. Primeiro horário, 3 da manhã, orar. Certo? Quem vai dormir depois das 3 da manhã, depois do clamor das 3? Clamar pela nação, clamar pelo avivamento, mas, sobretudo, clamar primeiro para Deus tirar nossas capas sujas. Porque a gente tem pedido muito a presença do Espírito Santo, que o Senhor venha nos dar o avivamento, o Senhor venha avivar essa igreja. Mas como o Senhor vai avivar a igreja dele se não houver um derrame, né? Um derrame nos pés dele. Então, eu derramo todos os meus pecados, peço perdão ao Senhor, perdoo as pessoas que me feriram, peço ao Senhor que perdoe as pessoas. E aí eu entro nesse clamor. A petição é orar, jejuar e clamar pela nação brasileira. Pois o que está vindo, o Senhor disse que é insuportável para muitos. Ele disse para muitos. Aliás, muitos descerão até a cova por blasfemar e dizer que o Senhor não mandou e dizer que não vai fazer nada, oração, nada, rejeitando oração, rejeitando a palavra de Deus e também não se dando conta de se dobrar ao Senhor, de se render aos pés do Senhor. E o Senhor nos prometeu, todos e todos os que tiverem de acordo, eu os livrarei de todo o mal. Porque o Senhor disse que a fúria dele vai soprar no Brasil. Ele disse no mundo, mas ele disse o povo do Brasil. Então, assim, o Senhor disse que o povo do Brasil vai sofrer, disse. Eu não venho aqui para amedrontar, nem para dizer mentira, nem para levantar um jejum, uma semana de oração. Por quê? Campanha de oração, eu vou receber o que com isso? Eu quero de Deus, eu quero obediência. Então o Senhor disse, obediência, petição, derrame-se, clame muito. E aí, clame, porque Daniel clamou 3 vezes ao dia. Daniel clamou. Nós vamos fazer como Daniel? Não. A cada 3 horas, todo mundo pode fazer um louvor, um clamor a Deus. Mas na hora de ir para os pés do Senhor, durante os 7 dias, 7 dias, por que 7 dias? Não sei. Só se você descer, pode perguntar a Deus. Porque eu não questionei. Por que 7 dias, Senhor? Por que não 3 dias? Nosso Deus é lindo, perfeito, né? Então, eu não questiono. O que o Senhor diz está dito e pronto. Então, são 7 dias de oração, de jejum. A cada 3 horas eu posso fazer uma oração? Ah, eu posso. Mas se eu estiver lavando a louça, irmã, e se eu estiver fazendo fazendo o almoço, o jantar do meu esposo, dos meus filhos, não deixe de fazer. Deus não quer isso. Deus quer que você una a sua família, tá certo? Deus quer que você una a sua família. Deus quer que você seja exemplo na sua família, na sua casa. Não levante contenda com sua família, com seus filhos, nem com seu marido, nem você, marido, com sua esposa. Não, de jeito nenhum. Deus não quer isso. Deus quer que a gente faça
todo mundo faça de maneira correta. Não deixe de se alimentar. Pessoas que têm necessidade de alimentar-se a cada 3 horas, por exemplo. Tiago Tiago não completa as 3 horas sem comer. Ele não pode. Ele tem que estar fazendo a refeição. E refeição doce. Doce, é. E então o Tiago ele não pode participar da forma como a gente, né? Então, como eu, por exemplo. E eu cito aqui algumas irmãs que necessitam de medicação. Pode sim, porque o Senhor, Ele não massacra a gente, Ele não quer nos massacrar. Ele quer chamar a gente à obediência. O Senhor quer isso. E Ele quer que nós nos esforcemos para mostrar que estamos de acordo. Estamos de acordo com Ele. Durante 7 dias, começando às 3 da manhã, eu começo às 3 da manhã, aí às 6 da manhã, outro momento de oração, às 9 da manhã, outro momento de oração, ao meio-dia, outro momento de oração, às 3 da tarde, outro momento de oração. Súplica, súplica, não é uma oração, é súplica, é derrame diante de Deus. Então, pelo menos as 3 vezes que você puder se dobrar no seu cantinho, veja só, na parte da manhã, você veja qual é o seu horário melhor. Antes do seu almoço, que você vai entregar o jejum a Deus. Por exemplo, né? Estou dando um exemplo. A você que não tem necessidade de permanecer no jejum por muito mais tempo. Não, de jeito nenhum. Você faz o seu jejum de 2 horas, Deus recebe? Recebe. Glória a Deus. Deus recebe sim. Mais vale a obediência para Deus do que o sacrifício. Assim diz a santa palavra do Senhor. Então, o que o Senhor quer é obediência. Ele quer que prestamos culto a Ele. Então, eu deixo o louvor 24 horas no cantinho da oração, deixo lá. E quando eu entro para fazer as orações, aí eu coloco 3 louvores que só exalta ao Senhor. Aliás, eu não boto nenhum louvor na minha casa que amacia meu ego. Tem louvores aí que... louvores para dormir, louvores para relaxar. Isso não é louvor. Eu não mereço louvor. Eu sou louvável onde? Em lugar nenhum. Então, todo louvor é para o Senhor. E então a gente faz os horários até as 9 da noite. 9 da noite é o momento do último clamor do dia. E então, você pode fazer 3 vezes esse clamor. O clamor é para que o Senhor nos livre, nos guarde, nos proteja do que está a chegar. E é rápido, é logo. O Senhor soprará logo. E o Senhor me mostrou. Eu não estou tendo sossego quando eu vou orar. Eu vejo muitas mortes, muita gente morta. Vejo muita gente catando lixo, revirando lixo para comer. Vejo muitas coisas que eu não venho aqui para contar na live de oração, né? Nos cultos. Mas todo dia é a mesma coisa. E eu peço ao Senhor, boto as 2 mãos na cabeça e peço, Senhor, eu não quero ver. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Mostra a outras pessoas, certo? Mas quem sou eu para rejeitar o que Deus tem a nos mostrar? Eu não sou ninguém. O Senhor mostra
o Senhor nos desperta para orar, para seguir os mandamentos do Senhor, a ordem dele é a ordem do Senhor. E agora a gente está achando, muita gente está achando, né? Eu não estou achando nada disso, porque eu venho de 2019 para cá, não tenho sossego nas coisas que eu vejo, né? Então, o Senhor vem me mostrando que é para a gente levantar essa súplica, esse clamor e esse jejum, para que o Senhor nos livre do mal que ele vai soprar, e ele já ordenou os demônios a fazer, pintar e bordar desordens, e uma catástrofe atrás da outra. E o que são isso? Muitas coisas, muitas destruições. Então, o Senhor nos chama, o Senhor disse: chame a igreja, convoque a igreja. Inclusive, já mandei para outras igrejas, igreja física, casa, né? Igreja física, já mandei para algumas irmãs que têm os esposos pastores, mandei pedindo, e clame pela nação brasileira, clame pelo arrependimento, clame pelas suas famílias para que se dobrem ao Senhor e louvem ao Senhor, bendigam ao Senhor e declare com a boca que somente Ele é o nosso Salvador. Muita gente está dizendo que é o homem, e Deus está irado com isso. Deus está irado com pessoas que estão dizendo que o homem é o Salvador e estão pedindo ao homem, né, que salve o Brasil. O homem não salva nada. O homem não se salva, como ele vai salvar uma nação, né? E então, estão achando que o homem é um Deus. Ok, temos que aceitar que o homem que passou 4 anos governando o Brasil é um homem como nenhum outro. Eu tenho 51 anos, né? Completo agora em junho, mês de junho. Então, eu nunca vi na minha vida um homem como aquele. Mas o Senhor também me mostrou ele de pé, com a cabeça baixa, muito triste, chorando, e sem ninguém, somente ele. E Deus disse: todos vão traí-lo, todos vão traí-los, todos, sem exceção. Deus disse todos, e ele ficará sozinho. Mas eis que eu, o Deus Todo-Poderoso, sou com ele, pois foi eu quem o levantei. Ele é, irmã, mas ele não é nem crente nem evangélico. Deus escolheu Nabucodonosor lá atrás. E Deus escolheu, ele fez a escolha, está na Bíblia, é a palavra de Deus. Mas quando o Senhor escolheu Nabucodonosor, era o quê? Adorador de Baal, né? E esmagou muitos cristãos, e o Senhor, no final, converteu Nabucodonosor, né? E eu creio no Senhor, eu creio em tudo que Deus me mostra, eu creio, e tudo que Deus tem mandado eu fazer, eu faço de boa vontade, de bom gosto, com muita responsabilidade. Então eu peço às irmãs: não ultrapasse o limite do seu corpo, porque o nosso Senhor não quer isso, de jeito nenhum. Então, até as 3 horas, eu estou do clamor da meia-noite, até as 2 da manhã. E depois eu pego a Bíblia, a palavra do Senhor. Enquanto isso também tem louvores, né? Entre essa parada, entre uma oração e outra, entre um clamor e outro, tem também louvores ao Senhor. Eu louvo ao Senhor. E
Irmã, eu só posso louvar a Deus se eu souber cantar. Não. Você louve a Deus fazendo uma ação de misericórdia. Ajude seu irmão. Pergunte ao seu vizinho se ele necessita de uma ajuda. Não diga ao seu vizinho que você está jejuando. Faça tudo, mas não diga. Tá certo? Porque a nossa conexão é com Deus, o soberano, e não com ninguém da terra. E nesse meio tempo, aí eu recebi hoje, depois que eu fiz a postagem na madrugada, né? Depois da oração da meia-noite, no final, ia começar ainda das 3, aí eu fiz a postagem que nós teríamos que entrar no jejum de 7 dias, oração, clamor, derramamento mesmo nos pés do Senhor, arrependimento. É chorar mesmo nos pés do Senhor. É chorar. É abandonar algumas práticas. Às vezes é até o linguajar da gente, né? Às vezes é até o linguajar. Às vezes tem pessoas que... Todos nós temos um espinho na carne. Mas às vezes tem pessoas que têm desejos carnais. Outros têm gula. Outros têm desejo de se mostrar para outras pessoas. Outros têm desejo de comer muito. Outros têm... Não sei, cada um tem o seu. Todos nós temos. Às vezes é o linguajar. Tem gente assim, né? Na minha casa eu não tenho um linguajar degradado, mas às vezes até eu grito. Grito com meu cachorro, grito com o Tiago. Eu falo, Tiago, ô manhã, desculpa, eu não ouvi. Pois é, então vem aqui agora, né? Muita gente até me chama de delegada, mas eu não sou nada disso. Apenas eu quero ser uma pessoa e uso a autoridade de mãe para extrapolar no autoritarismo. Às vezes eu me iro com pessoas que discordam da palavra de Deus e chacoteiam, né? Não é chicoteiam, não, é chacoteiam de nós. E eu ouvi essa palavra do Senhor assim: ai dos zombadores, chegou a hora. E o Senhor disse: diga à minha igreja que todos os que se prostrarem, amém, todos, eu os livrarei, porque grande perseguição a nós está chegando. Não é ano que vem, não. Não é daqui a... daqui pro fim do ano tem tempo. Não é, não. Não é, não. É já. É urgente. E o Senhor disse que nos daria escape, livramento. Louvado seja Deus. Então, meus amores, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós faremos os 7 dias. Por quê? Porque domingo daremos ação de graça ao Senhor. E o Senhor ele vai nos dar resposta antes do domingo. Inclusive surgiu um rapaz aí, um pregador, um pastor, apóstolo, entregando algo assim para o Brasil. E a irmã Eliana me mandou no privado, eu falei, irmã, ponha lá no grupo para saber o que as pessoas vão achar disso. Mas eu não vim aqui por esse pregador. Eu não compro a ordem dele. Esse pregador, se o Senhor chamou ele para esse ato do Brasil,
é sinal de que o Senhor, o nosso Deus, Ele fala conosco nos 4 cantos do mundo. Ele está levantando pessoas de outros países para clamar por nós. Eu não duvido desse rapaz, um pastor, acho que é angolano, moreninho. Eu assisti um pedaço do vídeo que a irmã mandou. Eu não assisti todo não, porque eu não tive tempo. Mas eu achei muito interessante e louvado seja Deus pela vida desse pastor. Quanto ao título, sim, quanto ao título dele de profeta, eu não concordo, mas isso não é assunto meu, é de Deus, entre ele e Deus. Porque se eu me intitulo profeta de Deus, eu teria que viver como profeta de Deus, né? E se Deus deu essa missão para ele, como eu vi, eu assisti, eu falei, gente, Deus tem levantado pessoas no mundo inteiro. Tem pessoas dos Estados Unidos, tem pessoas de países diferentes, gente. Não é coincidência, não. Não é. Não é. Eu senti que não é coincidência. Então, assim, eu não acredito em tudo que eu vejo, principalmente internet, mas não é coincidência de jeito nenhum. Eu não duvido que Deus falou com esse rapaz. Em nome de Jesus Cristo, creio que o nosso Senhor está nos chamando, nos alertando, nos chamando a um derrame diante do Senhor. Então, façamos esse jejum durante 7 dias, do jeito que pode. Não, quem necessita de medicação, tome suas medicações. Não passem da hora de alimentar-se. Por favor, não deixe passar mal. Não fique mal. O Senhor não recebe sacrifício de tolo. Não, não, não. Então, assim, eu peço, suplico, não façam sacrifício de tolo. Faça o que der para fazer. Tá certo, meus amores? E eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Creio que o nosso Senhor, Ele nos guiará, nos ajudará, nos protegerá, nos livrará, como Ele disse, que nos livraria. E então, louvado, engrandecido seja o Senhor. E então, no domingo, às 9 da noite, nós entregamos ao Senhor esse propósito que o Senhor, Ele nos ouvirá, nos responderá e trará para nós o escape e o alimento espiritual. Busque o alimento espiritual. Busque nos pés do Senhor, o Espírito Santo de Deus. Eu peço todos os dias ao Senhor, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. Todo dia nos pés do Senhor. Senhor, toma minhas vestes e torna elas branquinhas como a neve. Mas o Senhor vai fazer isso comigo só porque eu estou pedindo ou porque também eu estou me esforçando. Eu tenho que me esforçar, né? Eu tenho que me esforçar. E além de eu estar suplicando a Deus, eu peço ao Senhor que me revista, que revista a minha casa, meus filhos, meus irmãos, meus vizinhos, a igreja aqui. Peço ao Senhor que faça isso. Mas o Senhor, Ele faz. Ele faz. Nem tudo que a gente pede, Ele faz não. Porque nem tudo que a gente pede está dentro da vontade dEle. Mas quando eu peço a Ele e me esforço, o Senhor diz assim, te esforça que eu te ajudo. Te esforça que eu te ajudo. Então eu vou me esforçar e vou mostrar para Deus que eu estou debaixo dos pés dele, sou dependente dele e ele nos ajudará sim
Aliás, Ele não nos ajuda. Ele nos sustenta. Ele é nosso escape. Ele é nossa rocha. Então é para Ele que devemos correr. Somente a Ele devemos adorar. Somente a Ele devemos prestar culto, ação de graça. E no domingo a gente vai fazer isso. Enquanto eu oro, também farei ação de graça, eu no meu cantinho. Mas não diga a ninguém de fora, a não ser que esteja junto com você nesse propósito. Não diga a ninguém de fora, irmã, eu estou de jejum. Não, irmã, não posso não, que eu estou de jejum. Não diga, você está fazendo jejum em comunhão com Ele ou com o povo da terra. Tá certo, meus amores? O jejum para Deus é individual e também o Senhor recebe de acordo com os meus procedimentos. Eu sigo passo a passo o que o Senhor me disse. Pois sim, isso mesmo. Devemos fazer somente isso. Tá bom, meus amores? Em nome de Jesus Cristo. E não ultrapasse o limite do seu corpo. E suplique ao Senhor pelas misericórdias do Senhor e pela graça do Divino Espírito Santo. Necessitamos do Espírito Santo de Deus conosco. Em nome de Jesus. Não peça ao Senhor que lhe dê nada material. Nada. Esqueça tudo. Tudo em nome de Jesus. Peça de Deus a essência de Cristo, o Espírito Santo do Senhor. Peça livramento do Senhor. Ajuda-me, Senhor. Socorre-me, ó Deus, por misericórdia e bondade. E agradecemos ao Senhor. Bendito é o Senhor, Deus dos céus, nosso Rei da glória, nosso Deus que está conosco de dia e de noite. Então, renderemos graças ao Senhor, façamos o jejum, a súplica, oremos, derramamos os nossos pecados diante do Senhor. Isso a gente, irmã, isso a gente faz todo dia. Não interessa. Eu faço todo dia, mas não me interessa. Então, está chegando a hora do espremer. Está chegando a hora do espremer do Senhor assim. E o Senhor, Ele é tão bom que Ele tem misericórdia de nós. Ele ainda avisa a nós como fazer. Tá certo, meus amores? Então, eu agradeço a todos em nome de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, nosso Salvador, escute o nosso clamor, aceite nossa oração e que o Senhor nos guie, salve o nosso Brasil. Eu não estou falando desse pedaço de terra, estou falando de um povo. O povo que estiver com Deus, porque Ele disse, o povo que estiver comigo, eu os livrarei. Mas os que blasfemarem, ou os incrédulos perecerão. Triste, né? Pois é. Vamos clamar, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor. Amém? Um cheiro no coração de cada um. Deus abençoe.